Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado, eu sou o professor Toninho e esse é o Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, professor José do Prado Martins. No último episódio, tivemos uma conversa com Marco Bala. Na ocasião, ele abordou a história dos cinemas na Vila Prado. Nesse segundo episódio, ainda com Marco Bala, falamos sobre a escravidão em São Carlos e sobre a importância do teatro amador no município. Fique conosco e aproveite essa nossa conversa. Aliás, eu vou aproveitar e fazer um parênteses. Já que você falou em escravidão, por que você não escreve aí um livretinho sobre a escravidão em São Carlos? Eu escrevi, eu estou guardando o patrocínio que talvez saia nesse semestre. Ainda para não comprometer alguma coisinha assim, né? Surpresa e tal, né? Tá. Mas eu escrevi. Né? E eu conto, como eu pesquisei a documentação original, né? E tem dados lá que são singulares. Por exemplo, posso contar um aqui? Claro. Eu acho que é o mais notável, né? A escravidão no Brasil, em essência, ela acaba em 1881. Até chegar em 88, 13 de maio, vai ser um período praticamente já estava... Né? Aí você tem aquela questão quando o Mineiro de Souza Dantas foi derrotado, os abolicionistas e tal. Vem a lei dos sexagenários com uma enganação. O Rui Barbosa falava legalização da pirataria. Esse é o Rui Barbosa, um grande abolicionista. Ele, Joaquim Nabuco e outros aí, né? Só que ele cometeu aquele engano. Não. Não foi ele que cometeu. Mas não foi engano, não. Acabar com aquilo faz um jogo político, porque... Acabar com a documentação? O jogo político foi o seguinte, né? Os escravocratas, já vendo a coisa se arrebentar, se vê desde 81, o imposto para você trazer um escravo de Minas Gerais para cá, por exemplo, já era mais caro do que o próprio valor do escravo. Então já não tinha mais, já tinha estancado. Tanto que os últimos escravos para cá vieram do Vale do Paraíba, né? Mas aí a bandeira que eles criaram, e um dos ícones dessa linha aí tá o Antônio Prado, que é o nome da praça em frente à estação ferroviária ali, né? Abolição com indenização. Sim. Com mais 3 anos. Então, o que o Rui Barbosa, assim que assumiu, fez, né, onde estavam os registros desses escravos? Né? Câmaras municipais. Mas a Câmara Municipais, quando ele fez a requisição para queimar, era do Poder Executivo. Ele não tinha autorização em cima do Legislativo e Judiciário. Então, a documentação é farta existente. Em São Carlos, nós temos um milagre. Ao que parece, alguém aqui esqueceu de mandar um dos daqui e está lá na Fundação Pro Memória, no livro de registro. Então, então essa história do Rui Barbosa precisa relativizar, porque serve como bandeira, né, para esse pessoal atacar o Rui Barbosa, esse tipo de coisa, e essas outras leituras comum, de escravidão aí, tá furado, né? Acho que o movimento negro, entre outras coisas, peca bastante, né, nessas coisas, né? Então, então São Carlos, você tem essa né? Mas o mais profundo que eu descobri foi em 96, 7, em paralelo com um professor na Federal da Feira de Santana. Ele fez uma tese lá e sugeria a escravidão, comércio de escravos da Bahia, botava algumas cidades e estava assim. Eu, na mesma época, descobri os daqui. Então, os traficantes do sul do Bahia, da região de Caetité, eles eram chamados de São Pauleiros, 1885, 86, 1876, 77, 78. De lá para cá. Né? E muitos deles se estabeleceram aqui na região da antiga Cismaria do Quilombo, na região onde tem a fazenda São Teodócio e tal. Teve mercado de escravos ali. Sim. Tá, então, alguns daqueles chamados São Pauleiros traficantes se estabeleceram ali. E surgiu um mercado interno de escravos. Aqui em São Carlos. Quando teve, em 1870, década de 1870, você tem um boom do café que ele sobe a serra aqui de Rio Claro. Sim. Então, aqui, né? Tem a mão de obra que vai drenar a mão de obra de praticamente todas as províncias do Império do Brasil. Desde o Rio Grande do Sul, província do Rio Grande do Sul, até para ser muitos escravos da província do Maranhão, né?
Eles saíam de lá, a guia científica da cidade de Caetité, no sul da Bahia, e de lá se estabeleceu a rota de escravos para cá. Então existia uma rota de escravos internos. Ainda não tem nenhuma pesquisa feita a nível acadêmico, tal, no Brasil, e nem na ONU. Né? A ONU em 2003, 2004, fez o projeto Rota dos Escravos. Mas o projeto da ONU era o tráfico atlântico. Né? Nem para o norte da África, nem para o tráfico do Índico, lá para a Índia, né? Foram feitos. Né? Agora, não tem um estudo mais, pelo menos que eu saiba, consolidado, por exemplo, de alguma coisa interna nos Estados Unidos, porque lá a barra foi pesadíssima da escravidão. Né? Mas aqui houve essa rota dos escravos de Caetité para São Carlos, ali na fazenda Babilônia, no Manuel Cândido de Oliveira Guimarães, fronteira com o Descalvado. E ali vendia esses escravos. Interno, né? Mesmo porque o tráfico já havia... Nessa época não. O auge da escravidão em São Carlos é entre 1876 e 1881. O tráfico... Da África é 1850, né? Então, oficialmente. Então tinha que ser translado de uma região para outra. Aí esse é o tráfico interprovincial, né? E como o café subiu a serra, né? Então os campos, os setores de Araraquara, o general Café ocupou, né? Sim. E São Carlos vai ser... Então, quando você vai ter a abolição, a proporção de população livre e escrava aqui, provavelmente é uma das maiores do Império. Isso aí dá para você verificar documentalmente quando você pega os relatórios de presidentes de província. Eu descobri esses relatórios de presidentes de província numa universidade americana. Né? Então, lá você tem tal, e você tem alguns dados, aparecendo alguns dados para você poder correlacionar as coisas e levantar, né? Então, você pegar assim... Quando você tem a abolição, por exemplo, já tinha tido abolição no Ceará, no Amazonas também, algumas cidades do Rio Grande do Sul. Né? A escravocracia brasileira já estava esgarçada desde 1881. E houve aquela angustiante até chegar. Até angustiou o Joaquim Nabuco, o próprio Rui Barbosa, tal, que eram abolicionistas mesmo. Sim. Né? Não é aquele negócio que é simplesmente para substituição de ordem migrante, não. Tanto que eles já estavam pregando a reforma agrária. Porque não bastava você ter a reforma da propriedade escravo, né? Mas você tinha que ter a questão da propriedade da terra para dar acesso. Isso eles já falavam. Só que foi o setor do processo abolicionista que foi derrotado politicamente. E um dos que coordenou esse trânsito foi o Antônio Prado, que é o nome da nossa praça aí, frente à estação. Infelizmente, a divisão, né, territorial, já no começo da colonização já começou errado, né? As aqui capitanias hereditárias. Foi uma tragédia para os índios, né, para os negros e tal. Mas tem nuances aqui, né? Os Estados Unidos, quando você tem a abolição, você está aqui oficialmente escritos, que seria aqueles do Rui Barbosa, eram 700 mil escravos, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos, um pouquinho antes, você teve a abolição lá em 1865, a época do Abraham Lincoln, mas ali você tem 4 milhões. E lá estava abolida a escravidão desde 1807, 1808. O que aconteceu? Não interessava para eles. Lá eles criaram criatórios. Então havia uma reprodução industrial de escravo. Poxa, diferente do Brasil. Né? Então não tem essa história aqui de você ter o escravo reprodutor, por exemplo. Vai ter um outro caso aí. Mas lá nos Estados Unidos era uma produção industrial de escravo dentro dos Estados Unidos. Então a realidade lá é bem diferente. Então quando você vai falar do Brasil, nós somos um povo mestiço, né? Coisa. Lá nos Estados Unidos não. Lé com lé, cré com cré. Branco e negro, não tem. Não tem mestiço. Nem branco lá, com índio. Vai ter um gato pingado, ponto fora da curva, que nem média, você pegar a média, a variância, vai estar zero quase, né? Então, se você fizer teste de DNA, você vê isso. Foi feito um estudo, acho que na Federal de Minas Gerais, sobre a população. Nós temos muito mais gene indígena do que se imagina. Mas eu tenho... Então você já imagina o que foi as mulheres indígenas. E bem mais do que os próprios negros. Você vê, a história do Brasil, e São Carlos é um grande microcosmo para isso. Né? A ocupação oficial aqui, um pouquinho antes da vinda é quase contemporânea da vinda da família real, né? Até o Brasil ainda colônia, está aqui. Quem foram os primeiros grandes proprietários? O primeiro grande foi nada mais nada menos que o senador Vergueiro. O maior comerciante de escravos. Isso antes de 1822. Da época ele chegou até o navio negreiro, né? E o brigadeiro Luiz Antônio, que é o nome daquela avenida que cruza a Avenida Paulista.
Eles compraram essas malhas do monjolinho. Então, com o documento de época, dá para você saber quem foram os primeiros africanos que chegaram aqui. Então, você fica sabendo, nos documentos, da costa, África, africano, Guiné. Isso antes de 1822. Puxa. Então, como é que veio parar o escravo ali mais ou menos onde é federal? Né? Seria mais próximo, talvez, à sede deles, porque era uma fazenda de gado, não era ainda não era café ainda, né? Não, nem açúcar, né? Vai chegando gado e depois vai ter alguma coisa de açúcar, só depois que vai ter o café que vai vir depois o boom da década de 1860 para 70, né? E 22 já tinha escravo aqui? Já. E sabe qual é o nome da primeira escrava, né? Filho de escravo negro batizado aqui? Uhum. Eva. Bíblico. Tal do senador Vergueiro, né? Então você vê a história toda, né? E quando você vai pegar, depois veio o boom da imigração, que é um grande boom. Houve uma troca online aqui, de mão de obra escrava para mão de obra imigrante, né? Foi online. Você tinha 3.700, 3.500 escravos em 1885, 86, você vai ter isso em 91, 92. Então a troca que foi online, e diferente do Vale do Paraíba, né, que você está lá, Cidades Mortas, que o Monteiro Lobato vai contar, que São Carlos está vivíssimo. São Paulo, a província de São Paulo indo para a República, né, acho que 3 bancos vão ser criados aqui, enquanto no total você vai ter 5. 3 aqui em São Paulo. Você tem o banco que foi do Conde do Pinhal, né, você vai ter o banco do Major José Inácio, e o outro do outro coronel... Acho que Joaquim José de Abreu Sampaio. Mas você vai ter bancos. Então, São Carlos está muito capital. E o capital dos grandes proprietários aqui, ele já não era mais no escravo. Do escravo vai ser mais ou menos de 30% do capital. No Vale do Paraíba vai chegar a 80%, 90%. Por isso que arrebenta lá. Aqui não. Aqui eles já investiram em banco, investiram em ferrovia, investiram no imobiliário. E nos imigrantes. Né? Por isso que você vai ter São Carlos, ao longo do século XIX para XX, essa potência econômica do interior aqui. Na sequência, fique com a história do Teatro Amador em São Carlos. Mas a cidade tem um perfil conservador, né? Politicamente tem. Mas a cultura, como é que você vê a cultura? Não, São Carlos você vai pegar a história do teatro, né? Nossa, teatro. O Major José Inácio foi ator. Em 1862. Você consegue imaginar uma cidade do interior brasileiro em que você tem grupo de teatro amador? Em 1862? 1862, porque a gente sabe Caipira que São Carlos logrado. foi a capital do teatro amador, mas isso não mas você pega, 70, teve 2 pilares. Quando vieram os imigrantes, sobretudo os italianos, faziam teatro. Surgiram 2 personalidades que durante 3 décadas dirigiram grupos de teatro aqui. Francisco Marmorato, sensacional, que depois virou diretor de teatro aqui do SESI, aqui da Vila Prado, né? E o João Oliveira Júnior, mais ligado à igreja de São Sebastião. Durante uns 20 anos dirigiu teatro. E normalmente eram teatros beneficentes. Depois você tem o sensacional, fantástico, singular, né, em termos de Brasil, o Teatro Estudante do Vicente Camargo no Guião. Outro grande. É por isso que você tem esse teatro aí. Porque em 48, por exemplo, para você ter uma ideia, o Pascoal Carlos Magno, a grande referência na questão do teatro no Brasil, em particular do Teatro Estudante, ele veio aqui conhecer o grupo. Em 57, ele vem de novo porque ele era o assessor do JK. São Carlos foi muito expressivo em teatro, né? Ele era assessor do JK, o Pascoal Carlos Magno. Então ele veio aqui para organizar a visita do presidente no centenário da cidade. Que veio o JK e veio o Jânio Quadros, né? Quando ele veio para cá, ele teve reunião com o prefeito na época, que era o Perdigão, que depois virou o nome do teatro, né? O Derico Perdigão. Teve reunião com os estudantes da USP, uma proposta de fazer um teatro. E essa proposta de teatro seria... Isso foi que ano? 57. Esse teatro seria onde é Paulino Carlos. Surgiu a ideia, mas sobrou um dinheiro. Agora, depois que saiu o Perdigão, o prefeito seguinte não se interessou muito por essa questão cultural, né? Mas nos anos 60, então o dinheiro, alguma coisa foi empregada lá, mas ficou paralisado até 65 para 66. Né? Aí o Estado de São Paulo, você estava fazendo um programa aí efetivo, né, de valorização do teatro, desde 63.
foi criada a Comissão Estadual de Teatro, Najib Elshmer, coordenador. E entre 63 e 78, o boom do teatro amador no estado de São Paulo. Em São Carlos começa em 65 e vai até 76. Aí apareceu Névio Dias. Nossa, Névio Dias. Aliás, o meu patrono na Academia Literária é o Névio? Névio Dias. Eu fui amigão do Névio. Até o livro que ele, de memória que ele fez, eu ajudei a ele fazer o livro, né? Mas quem fez, você pega a relação daqueles entrevistados que estão lá, quem conversou com os entrevistados foi Névio. É uma pena que ele não gravou. Névio foi grande. O Névio foi grande. Então, o Névio Dias com o Najib Elshmer, que são responsáveis. Agora a gente vai estar comemorando os 60 anos do teatro, né? Por ter isso aí. E tem outra sorte de São Carlos. Como São Carlos está no centro do estado, já tinha uma tradição de teatro, amador, mas está no centro do estado. Então, quando foram criados por Najib Elshmer, as federações regionais, né? Então você tem lá Teatro do Vale do Paraíba, Teatro lá da Ribeirão Preto, Teatro em Rio Preto. Então, tinha as eliminatórias, tinha as semifinais. Agora, como aqui é centro do estado, facilitava. Então, aqui teve muitas semifinais e finais de festival. Então, a garotada que dos anos 60 e 70 tinha o que havia de supremo na produção teatral nessa época. Agora, voltando à nossa Vila Prado, o Ângelo Bonicelli em teatro foi uma figura exponencial. O Ângelo começou no teatro aqui, do SESI, era o Teatro Operário do SESI, junto com o Marmorato. Aí acontece, fechou o SESI, quando fechou o SESI, essa nota que a gente viu aqui, né? Fechou o SESI, a família Bonicelli, que você tinha o Ângelo, você tinha o Juliano Bonicelli, e parece que tinha mais um. Aí o Ângelo, ele ficou mais ligado na cidade, com o mundo do esporte, essas coisas todas, né? Aí quando teve o boom do teatro, começou em 65, foi criada a FETAC, Federação do Teatro Amador Central. Aí o Leandro, o Névio, já estava dirigindo o teatro do Sesc. Ele entrou para dirigir o teatro lá da São Sebastião. Ele entrou também para ajudar a dirigir o teatro do Paulo Arara e do Porão 7. Tudo o Névio. Né? Aí em 67 é que volta o Ângelo. 107, 102. Saiu agora recentemente um livro, né, em cima das memórias sobre o Ângelo, que tem lá toda a trajetória dele, ano a ano, mais ou menos. Eu fiz teatro com ele. Você fez teatro com ele? Fiz. Não, então ele... Como diretor, ele era diretor. Ele dirigiu peça infantil também aqui, né? Era o Lobo e uma peça que foi apresentar hors concurso, né? No festival em 75, 76. A Universidade Federal também teve um núcleo de teatro, né? Foi o grupo do Leandro. O Paulo de Arara, ele existiu essencialmente até 73. Foi criado em 66, por aí, né? Aí acontece, uma parte do grupo de teatro ingressou na Federal. O próprio Leandro. Né? Aí entrou na Federal o Miguel João Sobrinho e outros entraram lá. Então... o último festival de 73, se não me falha a memória, eles apresentaram como grupo Paulo de Arara e Teatro do Tufscar. Mas aí se internalizou e virou o Tufscar depois. Eu me lembro que eu fiz teatro lá na UFSCar. Na UFSCar, quer ver, a peça que eu mais me lembro da UFSCar foi a Casa de Bernardo da Alba. Isso foi montado em 80. Uma produção fantástica, né? E você tinha um grande, né, cenógrafo, essas coisas que era o Leandro, né? Então, aí você teve aquele boom do Tufscar. Eu acho que é uma pena a universidade, tanto não ter um teatro que representa a universidade, né? Eu quero agradecer muito a sua presença, meu querido amigo Marco, tá? Por essa oportunidade que você nos deu aqui, dessa conversa maravilhosa sobre o cinema, especialmente na Vila Prado. Com certeza nós teremos assunto para mais programas, tá? Isso aí. Eu agora estou próximo ao grupo da Vila Prado, Viva Vila, né? Afinal, eu sou da grande Vila Prado, né? Você faz parte da nossa onda. Né? É isso, meus amigos. Nós estamos terminando esse programa e certamente na próxima semana estaremos juntos novamente. Um abraço, muito obrigado, viu, Marcos? Um abraço a todos.